Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Um vídeo atrás eu falei que ia trazer um resumão sobre Código de Processo Penal, Direito Penal e Criminologia. Enfim, graças a Deus eu consegui, né, aos poucos fazer esse resumão, mas eu não consegui fazer a matéria de Direito Penal nem de Criminologia. Por quê? Porque Código de Processo Penal já é uma gama muito grande de conteúdo. Então eu enxuguei ao máximo, eu fiz com o máximo de carinho, por isso que eu demorei fazer esse vídeo, para trazer assim as coisas mais certas que eu acho que pode cair na prova oral de vocês, tá? Tanto para o cargo de escrivão, quanto para o cargo de investigador, quanto para o cargo de delegado, tá? São coisas assim que, cara, você vai falar assim, caraca, essas coisas eu acho que é um pouco, realmente eu tenho que levar para a prova oral. Então, para não ficar um negócio assim, muito rápido, né? Eu vou até dar uma pincelada em cima de alguns temas. Se vocês falarem assim, eu acho que isso aqui também pode cair na prova oral, eu acho que isso aqui também pode ser que caia, cara, coloca aqui embaixo. Se eu também errar alguma coisinha, vocês também podem colocar, que normalmente eu não faço corte no vídeo, tá? Aqui, mano, é na veia, vamos lá. A gente vai respondendo ali na hora, tranquilo? Então eu vou pedir para vocês, cara, pega um papel e caneta ou volta o vídeo, que eu fiz assim com o máximo assim de carinho e respeito para vocês, para ajudar, né? É, Esse vídeo vai ser só de códigos de processo penal, tá bom? Depois eu vou fazer um de direito penal e também tem um de criminologia. Só que o criminologia eu já criei um material. Então, se vocês tiverem interesse, vocês, por favor, entrem em contato comigo para adquirir esse material, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eric, o que você acha que mais vai cair na matéria de código de processo penal? Bem, vamos lá. Desde o básico, né? Ficou mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5. Se eu sei contar, ficou mais ou menos de 2 temas aí. 12 temas, né? 2 é pouco demais. Então peguei aquilo que mais caiu nas últimas questões, tá bom, galera? Bora lá. Primeira questão, né? É o que é um inquérito policial, cara. Se você estuda Código de Processo Penal, tu não sabe definir o que é o Código de Processo, o que é o inquérito, perdão. Então, cara, você tem que rever os conceitos. Você tem que saber, é um procedimento administrativo que é dirigido por quem? Por um delegado, por uma autoridade policial, né? Para o quê? Que visa apurar a autoria e a materialidade, né? Os indícios de autoria e materialidade. Beleza? O que é interessante você saber do inquérito policial? O prazo, né? O prazo do inquérito policial. Quando o indivíduo está preso e quando o indivíduo está solto. Quando ele está preso é 10 dias e quando ele está solto é o quê? 30 dias. Isso aí, vocês são muito inteligentes. Se pode prorrogar ou não, enfim. Não vou ficar aprofundando muito, né? Porque também vai ficar muito longo. Abertura do inquérito policial. Quem pode abrir o inquérito policial? Olha, quem pode abrir o inquérito policial normalmente pode ser pela própria autoridade policial, né? Por portaria, naqueles crimes de ação penal pública incondicionada, né? Porque se for condicionada, a representação vai ter que ter uma representação do ofendido ou seu representante legal. Pode também, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade judiciária, e naqueles crimes de prisão em flagrante. Também tem uma exceção lá da requisição do Ministro da Justiça, mas é difícil cair. O arquivamento, né, teve algumas alterações do arquivamento, então é importante, né, você saber essa alteração aqui, tá bom? Então é isso que eu acho de inquérito policial que pode cair e que teve nas últimas questões. Vamos lá. O próximo tema é tipos de ação, né? Cara, você tem que saber os tipos de ação: incondicionada, condicionada, ação penal privada, né? Ação penal pública, subsidiária, pública, ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Até eu enrolei um pouquinho, tá? Aqui que é interessante, na ação penal privada você tem que saber que a peça inicial é a queixa, tá bom? Na ação penal condicionada tem que ter uma representação para dar procedimento, tá? A todo o inquérito policial, como eu disse anteriormente. Muito interessante vocês saberem o prazo decadencial, que normalmente é de 6 meses, contado que do conhecimento, da autoria, tá bom? Então, de ação penal, cara, a queixa, você tem que saber a queixa, tem que saber o perdão, tá? Espera que minha caneta cai. Eu gosto da minha caneta. Tem que saber o perdão, tá? Então, tipo assim, dá uma olhada, tá? A representação da representação. Mas fica mais assim, voltado mais para queixa, representação e prazo decadencial, tá bom?
Vamos lá, medidas cautelares, né, diversas ali, né, da prisão. Quais são as medidas cautelares? Cara, tem um monte de medida cautelar. Tem um monitoramento eletrônico, né, que é aquele relógio, né, que bonito, né, que bota lá no pé do rapaz lá. Tem a proibição, né, de ficar até altas horas, de se ausentar da comarca, tem que ir lá sempre falar onde você tá bom? É casa-trabalho, basicamente. Tem a fiança, cara, a fiança é muito importante. Acho que a fiança é a mais importante. Por quê? Porque a fiança, o cara pode perguntar se o delegado pode arbitrar fiança, né? E sim, ele pode arbitrar fiança naqueles crimes cuja pena não seja superior a 4 anos, né? Que vai de 0 a 100 salários mínimos, beleza? Isso aí vai depender, como ele vai avaliar, vai depender da condição econômica, dos antecedentes que o cara já tem, entendeu? Se ele é primário ou não. Enfim, então dá uma olhada muito em fiança, galera, porque cai bastante. Meios de prova, cara, meios de prova, muito importante. Eu acho que foi bem recorrente a rainha, que eu acho que assim, que foi a careação, né? Que é a careação. Colocar frente a frente ali para resolver alguma dúvida, né? Ou alguma coisa que não tá batendo. Aí pode ser qualquer pessoa, tá? As partes, pode ser, enfim, infinidade de gente. Não vou aprofundar muito. Interceptação, né? Interceptação telefônica. Qual é o prazo? Normalmente o prazo é de 15 dias, tá bom? Tem que ter ordem judicial, tá? Essa interceptação telefônica, ela é em último caso, se tiver qualquer outro meio de conseguir, né, esse meio de prova. Então, naqueles crimes que tem a pena de reclusão também, então vocês têm que saber isso, tá? Eu tô igual a metralhadora falando, mas é tipo um resumão, galera. Vai pegando aí, vai pegando, que vocês vão pegar, vai estar safro. O interrogatório, cara, o interrogatório é muito importante. O interrogatório, o que você tem que saber no interrogatório? O interrogatório você tem que saber que o interrogatório é dividido em duas partes, tá? Tem a parte da qualificação, né, que são os dados cadastrais, seja nome, RG, nome, endereço, bababá. Essa fase aqui não cabe o silêncio, tá? Essa fase do interrogatório, porque o cara tem que fornecer os dados suficientes. E tem a fase do mérito, né? Por que ele está sendo interrogado, qual crime. Essa parte aqui ele pode sim permanecer em silêncio, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, correto? Beleza? Se o interrogatório pode ser realizado à noite, entendeu? Em regra, até pode caso ele consinta, né? Se ele consentir, tá? Mas não é mais possível fazer à noite se ele não consentir, tá bom? O corpo de delito, o exame de corpo de delito também é um meio de prova. O que é importante você saber do exame de corpo de delito? Cara, as preferências, né? Normalmente vai dar preferência lá para mulher, no caso de violência doméstica, tá bom? No caso de criança, idoso. Então isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, tipos de flagrante, cara, tipos de flagrante cai bastante, você saber o que é o flagrante próprio, impróprio, tá bom? O presumido, ou também chamado ficto, né? São sinônimos, cara, muito importante você gravar os sinônimos, porque o flagrante próprio também é conhecido como flagrante real, tá? O flagrante impróprio também é conhecido como flagrante irreal, e o flagrante presumido também é conhecido como flagrante ficto, tá bom? Aí tem aquele flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. O flagrante obrigatório todo agente, né, policial, ele tem o dever, né, de pegar o que se tiver em flagrante. Facultativo é qualquer do povo. Resumindo aqui, o flagrante próprio é quando está ocorrendo ali, você chega e pega o cara no flagrante. O flagrante impróprio, né, é quando você encontra, né, logo após e tem aquela perseguição. E o flagrante ficto ou presumido é aquele que é encontrado logo depois com elementos que façam presumir ele ser o autor. Por exemplo, o cara tá virando a esquina ali com um facão, um machado com sangue e tal, e já tinha passado lá no rádio que tinha um cara realmente nisso aí. Então, dá para se presumir. Um que eu acho assim que é a estrelinha do examinador seria o flagrante da ação controlada, né? Ou flagrante esperado, tá? Por quê? Porque é esperar o melhor momento para pegar o máximo de pessoas possível, tá? Então a ação controlada é muito importante, ou flagrante esperado. Tem outros flagrantes sim, tem o preparado, forjado, dá uma olhadinha neles para a gente não se estender muito, mas vocês já entenderam, tá bom?
Vamos lá, prisões cautelares. Cara, aí a prisão cautelar, aí tem a prisão temporária e a preventiva, que eu quero que vocês peguem. Cara, o que é para saber da prisão temporária, Érica? Vamos lá. Prisão temporária cabe em qualquer fase do processo penal? Não, só na fase pré-processual, ou seja, na fase ali da investigação, tá? Ele não pode adentrar na ação penal, beleza? Ele tem um prazo, Eric? Tem sim. O prazo ele é de 5 dias, pode ser prorrogado por mais 5, tá bom? Vai caber mais 30 dias, né? No caso daqueles crimes hediondos, porque o 5 mais 5, no caso, é no crimes comum. Porque tem um rolzinho lá, um rol taxativo nos crimes temporários, né, que vai caber 5 dias, porque tem alguns crimes comuns e os crimes hediondos. Você tem que saber a diferença de crime comum e crime hediondo. Pode dar um exemplo de crime comum aí, caso. Cara, tipo, pode ter a extorsão simples, tá? Agora, crime hediondo, por exemplo, genocídio, tá? Aquelas coisas bem brabas. A prisão temporária, como eu falei para vocês, tem que ser o quê? Decretado por uma outra autoridade judiciária, tem que ter uma representação, essa representação tem que ser do delegado ou a requerimento do Ministério Público, beleza? Quando que é decretada aí a prisão temporária? Cara, quando forem imprescindíveis, né, para a investigação, quando o cara não tiver uma residência fixa, não tiver uma documentação válida, ou tiver alguns indícios, né, que ele praticou aqueles crimes, aqueles crimes, né, daquele rol lá da taxativo da prisão temporária, por exemplo, homicídio doloso e tal, enfim, uma infinidade de crimes que tem lá que é bom você dar uma olhada rápida, mas não precisa ficar decorando, filhão, tá bom? Partindo para a prisão preventiva, ele cabe tanto na fase pré-processual quanto na fase da ação penal, também é decretada por juiz, por representação da autoridade policial, pode ser também pelo requerimento do Ministério Público ou representação do ofendido ou querelante, né, que a gente fala, ou seu representante legal. A prisão preventiva, normalmente, ela não tem prazo, tá? Em regra, ela não tem prazo, mas tem um prazo revisional. Um prazo de revisão, fazer uma revisão ali de 90 dias, tá bom? Então, vocês têm que sim dar uma olhada nisso aí. A prisão preventiva, normalmente, quais são os casos, né, que vai caber? Cara, quando houve fumus comício delite, né, ou perigo em liberdade, ou perigo em liberdade, ou indício de autoria e materialidade, aqueles crimes lá que para garantir a ordem econômica, né, que é o GOI, para garantir a ordem pública, né, que é o GOP, né, para a instrução criminal e para garantir a fiel execução da lei. Também cabe, né, prisão preventiva, caso o cara descumpra, né, uma das medidas cautelares que envolva mulher, enfermo, deficiente, tá bom? Idoso, enfim, tem uma infinidade de coisas. Então dá uma enxugada nisso aí tudo que eu tô falando, tá bom? Outra coisa, outro tema, né? Prova, vestígio e indício. É importante que você saiba a diferença, né? Saiba a definição. Cara, o que é um indício? Cara, é uma circunstância, né, conhecida e provada, né, que tem uma relação com o fato, né? Ou seja, por indução dá para você saber que ali é um indício. E o que é um vestígio? O vestígio, a definição dele, se eu não me engano, é todo material bruto e latente que também tem uma relação com o fato delituoso, tá? E a prova que vai fornecer, né, o convencimento do juiz. Então é importante você saber a prova. O importante da prova é o seguinte: a prova é tudo aquilo que passa pelo contraditório e a ampla defesa, beleza? Para ser prova, ou seja, o cara tem que ter o direito de se defender. Antes disso, ela é um meio de prova, tá? É um meio, tá? Meio de prova é diferente de prova. Tranquilo? De boas? Testemunha, cara, o que você tem que saber da testemunha? Primeira coisa, testemunha. Qualquer pessoa pode ser testemunha? Regra, sim, tá? Quais são aquelas pessoas que são proibidas de ser testemunhas? Cara, eu gravo MOP, Ministério, Ofício ou Profissão. São aquelas pessoas que por Ministério, Ofício, Profissão são proibidas. Por exemplo, um advogado, um psicólogo,
um pastor de igreja, né, ministério, né? Então eles são proibidos de servir como testemunha. Caso a parte, né, fala, não, tudo bem, você pode servir lá como testemunha. Eles são obrigados a fazer isso? Não, beleza? Então fica o inquérito a escolha deles, né? Fica facultativo. Quais são aquelas pessoas que não são obrigadas a falar a verdade, né? Não tem um compromisso de falar a verdade. No caso, seria aquelas pessoas, cara, é o CAD, né? O CCAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, tá? São essas pessoas aí, são mais voltadas. Tem também aquele caso lá do menor de 14 anos, né? O deficiente mental e tal. Enfim, é isso aí que você tem que saber, tá? Não confunda a pessoa ter o compromisso de dizer a verdade com testemunhas proibidas, gente, tá bom? Muita atenção. Tá ficando meio grande esse vídeo, mas vamos lá. O delegado, tá, galera? Já tá terminando, aguenta um pouquinho aí. O delegado, o que é importante você saber do delegado? Quais são as providências que ele toma quando ele tem o conhecimento, né, da infração penal, tá? Quando ele vai lá para a questão da prova oral, o delegado acabou de ter conhecimento de um crime. Quais são as providências que ele tem que tomar? Então, quando ele tem um conhecimento, beleza, ele vai se dirigir ao local, ele pode acionar a perícia e tal, bababá, enfim, você dá uma olhadinha nisso aí, tá? Reconhecimento de coisas e pessoas, tá? Cara, reconhecimento de coisas e pessoas, vai chamar a pessoa, vai botar as pessoas mais parecidas possível. No final vai chamar duas testemunhas, vai se lavrar um auto pormenorizado, vai ser assinado, tá bom? Então dá uma olhada no reconhecimento de coisas e pessoas. Cadeia de custódia e audiência de custódia são duas coisas totalmente diferentes, tá? A cadeia de custódia, aquela fase ali, né, cronológica, que vai desde o reconhecimento até o descarte, né? Aí como diz que se inicia a cadeia de custódia? Cara, normalmente com isolamento ali da área, beleza? E pode ser qualquer autoridade que tenha aquele primeiro contato, não precisa ser só o agente policial, beleza? Ou seja, o cara teve conhecimento, cadeia de custódia, o cara já isola, beleza? A área, tranquilo? E audiência de custódia é uma coisa diferente. A audiência de custódia, normalmente ele passa pela audiência de custódia para ver se a prisão dele foi legal ou ilegal. O indivíduo ele vai relatar, né, quem foram os autores da sua prisão, por que ele está sendo preso, como é que foi, beleza? Então é bem interessante você dar uma olhada nessas duas. E para finalizar, né, foi bastante coisa, mas espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, perito, galera. O que você tem que saber normalmente, perito? Na falta de um perito, né? Quem pode, né? Normalmente vai ser o que? Chamado duas pessoas idôneas, preferencialmente de curso superior voltado naquela área ali, beleza? Então, acredito que eu tenha enxugado o máximo possível, tá? Se deixei alguma coisa de fora, por favor, vocês comentem aqui embaixo. Deu um pouco de trabalho, olha só a quantidade de coisa que eu consegui resumir e explicar um pouquinho aqui para vocês, mas eu fiz com bastante carinho. Espero não ter falado muito rápido, não espero não ter também falado alguma besteira. Se eu falei, vocês comentem aqui embaixo, tá? Porque eu não vou editar esse vídeo, mas espero ter gostado. Então, fechei aqui o resumo de Código de Processo Penal. É isso aí que eu acho que vocês têm que estudar, tá bom? Eu, pelo menos, estudaria, focaria mais nisso aí. Também depois que eu focasse, estivesse muito bem nisso aqui, eu tentaria me aprofundar um pouco nas outras partes, tá bom? Pegaria bastante questão de Código de Processo Penal se eu tivesse fraco, para tentar me lapidar ao máximo possível, tá? Então fica assim, eu vou fazer outro resumo só de direito penal, tá? Porque direito penal, Código de Processo Penal já é um mundo, direito penal é outro mundo. E criminologia eu já fiz um material. Se vocês quiserem adquirir, por favor, entre em contato nas minhas redes sociais aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Boa noite. Hoje é domingão à noite e eu tô aqui fazendo esse vídeo para tentar auxiliar vocês aí nessa prova e desejo o melhor, né? E aprovação, tá bom? Que eu sei muito bem como é que é essa fase. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.